só, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Daniel Zen, pelo PT, que também é professor, como a gente falou no primeiro bloco. Então tá uma casadinha aqui, em homenagem aos professores, nós estamos recebendo um professor também no Gazeta Entrevista de hoje. Mas o assunto por aqui é política. Falamos já de educação, nós estamos falando de política. E eu estive dando uma olhada nas perguntas aqui, deputado, que os nossos telespectadores estão nos enviando. E a Maria de Fátima, ela não fez bem uma pergunta, mas ela está comentando sobre a situação da saúde, reclamando da saúde. O senhor tem acompanhado, tem recebido muitas reclamações com relação a esse setor? Sim, Gabriel. É a pergunta da Maria de Fátima, ela só não colocou o bairro aqui. Olha, a saúde, assim como a educação, que nós comentamos aqui no primeiro bloco, né, sobre os problemas que nós estamos observando nesse retorno às aulas presenciais, também a saúde agora nessa transição da pandemia, ou seja, nesse período em que a pandemia está passando, mas ainda não foi vencida por completo, a gente tem observado também e tem recebido lá na Assembleia. Como eu disse, a Assembleia é como se fosse uma espécie de PROCON do servidor público, do serviço público, né? Quando a pessoa, o consumidor, ele tem um problema numa loja, num comércio, no estabelecimento, ele vai ao PROCON. Quando o cidadão enfrenta um problema, uma reclamação com relação ao serviço público, ele não vai ao PROCON, ele vai à Assembleia Legislativa. E eu digo, vá mesmo, lá é o ambiente correto para que as pessoas levem os seus reclames, as suas indignações, suas insatisfações. E nós recebemos muitas pessoas lá no dia a dia, seja nos nossos gabinetes parlamentares, seja lá na sala das comissões, seja lá na tribuna. E tem sido comum também e frequente reclamações com relação à falta de profissionais médicos no interior, ou seja, a carência de profissionais para dar conta dos plantões, né, em cada unidade de saúde, seja na atenção básica, seja na média, na alta complexidade. Nós tivemos aí esse esforço concentrado para o enfrentamento da Covid, mas agora a gente está voltando a uma realidade que passando a pandemia, o que ficou de legado, né, para o enfrentamento das situações de saúde que são rotineiras, né? Aí a gente convive desde problema de falta de medicação específica lá no NACOM, no Hospital do Câncer, até a carência de profissionais para cumprir os plantões ou de medicamentos da chamada farmácia básica, né, que dê conta, né, de toda a demanda que a nossa população tem. Então, eu acho que são problemas que são constantes, que não são de agora, né, que já vêm de muito tempo, mas que precisa de um esforço para a gente, se não resolver eles plenamente, mas ir melhorando passo a passo, né, a cada ano, a cada mês que passa, você conseguir olhar para trás e dizer, olha, era pior, agora está melhorando. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer essa leitura, né, de que as coisas estão melhorando. Há uma insatisfação grande, inclusive, dos profissionais da saúde, né, com relação a isso, um processo de terceirização que vai avançando aos poucos. O governo optou por terceirizar, por exemplo, o serviço de ortopedia, que não tinha necessidade. Já era um projeto que já vinha também do governo anterior, né? Tinha sim, Gabriel, mas tinha assim, por exemplo, o regramento do SUS, ele estabelece que você pode contratar serviços privados naquilo que é chamado de saúde suplementar ou complementar. Exemplo, o serviço especializado de cardiologia, né, que já era, como você disse, terceirizado desde lá de trás, inclusive nos nossos governos. O serviço de neurologia, né, porque tinha realmente uma carência de profissionais. O serviço de ortopedia não, nós dispunhamos até então de 22 profissionais médicos ortopedistas no quadro efetivo do Estado, ou seja, não tinha necessidade nenhuma de terceirizar um serviço que o Estado já dava conta e fazia, diga-se de passagem, muito bem, porque a questão do trauma e da ortopedia sempre foi referência no nosso pronto-socorro. A pessoa se acidenta, hoje tem uma fratura, ela não vai para a Unimed, ela não vai para a Prontoclínica, ela não vai para o Santa Juliana, ela vai para o pronto-socorro. Até é lá que a unidade que a gente tem melhor estrutura. É lá que resolve, né? Então, ou seja, não tinha necessidade, por exemplo, de terceirizar o serviço de ortopedia, assim como eu acho que não tinha necessidade de terceirizar o serviço de instrumentação cirúrgica, que acabou de ser terceirizado, o serviço de esterilização, de preparo dos instrumentos, das ferramentas necessárias a realizar cirurgias lá na Fundação Hospitalar. Então, são opções, né, de governo que podem funcionar, podem não funcionar, mas que nesse caso trouxe insatisfação por parte do servidor público, que está se vendo desprestigiado em face da contratação de um serviço particular,
né, pelo qual o Estado vai pagar também. É melhor pagar para o particular prestar esse serviço pelo Estado ou é melhor pagar um salário, às vezes, melhor, uma gratificação, uma remuneração mais atrativa para o servidor, para que a gente tenha uma melhora na qualidade desse serviço? Então, são dilemas que eu acho que o Estado, o governo, não está enfrentando da forma mais adequada. Deputado, o governo já enviou a LOA, a Lei Orçamentária Anual, à Assembleia Legislativa. O senhor já conseguiu analisar a ideia do governo para o próximo ano? Olha, já, Gabriel, a gente fez uma leitura, chegou essa semana, né? E nós fizemos uma leitura ainda preliminar, né? Sem aprofundar especificamente em cada uma das áreas do governo, mas nós já pudemos notar de cara uma redução drástica na área de agricultura, o que, na minha opinião, é um contrassenso, porque o governo, desde o início, disse que seria o governo do agronegócio, né? E o que a gente está vendo não é exatamente isso, né? O governo fez um investimento em comprar máquinas, tratores, implementos, que não estão chegando lá na ponta. Estão chegando, talvez, para o grande produtor rural, que nem precisa tanto dessa ajuda do governo, mas eu não sou contra que o governo ajude o grande também, mas não está chegando lá no pequeno. A turma do interior da agricultura familiar, que tem lá os seus 25, 50, no máximo 100 hectares de terra, que precisa da mecanização, senão ele vai ter que queimar, né? Porque não tem outro jeito. Para preparar a terra para a agricultura, ou mesmo para plantio de pastagem, ou você tem o trator para fazer a destoca, o arado, a grade, ou você usa o fogo. O uso do fogo, com o tempo, ele deixa a terra pobre, ele vai empobrecer o solo, ele vai esturricar a terra, né, vai acabar com os nutrientes naturais. E o uso da mecanização, ela permite que você, inclusive, recupere áreas degradadas sem precisar desmatar a cada ano que você vai preparar a sua lavoura, né? E esse investimento que o governo fez não está chegando lá na ponta. Os escritórios da CEPA, né, da Secretaria de Produção, antiga CEAPROF, e da EMATER, estão praticamente todos desativados. A gente visita os municípios, vai até os escritórios, não tem ninguém. E quando tem um técnico, ele diz, não, eu estou aqui, eu não estou em campo porque tem o carro aqui, mas não tem combustível. Eu não consigo me deslocar até a propriedade rural dos agricultores para dar assistência técnica adequada. Então, sem assistência técnica, sem crédito, né, sem ramais e sem mecanização, fica muito difícil. A gente tem produção porque a turma é guerreira, né, e produz de qualquer jeito, até por uma questão de sobrevivência. Mas para ter um investimento grande, aí essa história da LOA que você perguntou, a gente pergunta, bom, se era o governo do agronegócio e se está tendo essa dificuldade, né, se está faltando investimento, como é que vai um orçamento que tem em sua proposta uma redução do valor destinado à agricultura? Então esse foi o primeiro problema que a gente identificou, mas a gente está lá com as nossas equipes estudando para identificar também questões na área da saúde, da educação, da segurança e para ver se a gente pode contribuir de alguma forma para ajustar isso. Exato. Ô deputado, vamos aproveitar para mudar de assunto nessa reta final da nossa conversa, porque o Farias até mandou uma pergunta aqui, Farias da Baixada Sobral. Ele diz, pergunte ao deputado qual a perspectiva dele para a próxima eleição. A gente sabe que o senhor faz parte da cúpula, vamos dizer assim, do Partido dos Trabalhadores, que está articulando, que está estudando essa próxima eleição. O que já tem definido dentro do PT para as eleições de 2022? Todo mundo quer saber se Jorge Viana sai ao Senado, sai ao governo. Aí dizem que o ex-presidente Lula já quer ele para o Senado, tem uma ala dentro do partido que quer ele para o governo. Como é que estão essas discussões? Olha, Gabriel, obrigado, Farias, pela pergunta. Realmente é algo que todo mundo quer saber, mas essa definição nós só vamos tê-la no ano que vem, 2022, porque agora é uma etapa de conversas, de diálogos, né? Tem vários colegas também lançando seus nomes, né? Testando a viabilidade eleitoral de diferentes nomes dentro desse campo mais progressista, né? De esquerda, que é integrado por vários partidos da antiga Frente Popular. Então, o que eu sei é que nós teremos sim um candidato a governo, teremos candidato a Senado. O pré-candidato que o Partido dos Trabalhadores apresentou para o debate, nessa construção que tem que ser coletiva, é o do nosso ex-governador, ex-senador, ex-prefeito Jorge Viana, que pode sim vir a ser candidato a Senado ou ao governo. As duas hipóteses estão colocadas
a Qual mesa... o peso que tem um pedido do PT Nacional numa decisão dessa? Tem um peso grande, mas o Partido dos Trabalhadores tem uma tradição de não impor candidaturas locais, né? Eles têm uma orientação, eles têm recomendações, mas as definições sobre candidaturas a governo, a Senado, são definições locais, até porque elas precisam ser dialogadas com as outras forças que integram aquele campo político, né? Então nós não podemos simplesmente empurrar candidaturas goela abaixo de ninguém, né? Se é um partido que historicamente sempre teve em sua aliança outros partidos, as candidaturas têm que ser dialogadas também com as lideranças dos outros partidos, com a população. A gente tem que... as pesquisas estão sendo divulgadas, né? A própria TV Gazeta divulgou há pouco tempo, o resultado dessas pesquisas eles estão sendo levados em consideração, né? Na hora a gente senta, avalia, diz, olha, será que é mais viável por aqui ou por ali? Quem são os outros... as outras pessoas, os outros postulantes a esses cargos, né? De modo que certamente nós vamos ter ali boas chapas para deputado estadual, para deputado federal, e certamente teremos candidato a governo e ao Senado. Em breve nós vamos saber quem serão eles, né? Alguma possibilidade também de talvez lançar um vice numa composição de chapa com algum outro partido? É possível. Genilson Leite já também está se dizendo pré-candidato, que uma pessoa que também circula bem entre o Partido dos Trabalhadores. O próprio senador Sérgio Petecão, aqui essa semana em entrevista comigo, ele falou que ele não tem problema, que já conversou com muita gente. Existe essa possibilidade? Vocês já conversaram com o PSD? Olha, existe sim possibilidades, né? Conversar não custa nada, né, Gabriel? E o diálogo na política é sempre salutar. Às vezes é difícil misturar água com óleo, né? Então, com aquelas lideranças políticas que comungam de um pensamento mais conservador, né? Mais à direita, é claro que são os nossos adversários naturais com quem, naturalmente, nós não vamos conversar. Não tem possibilidade da gente estar em uma aliança, por exemplo, com o governador Gladson, né? Claro, mas não vejo problema em diálogos, em conversas. Elas têm acontecido, né? Num volume grande, até considerável, no sentido de se chegar a esse entendimento. Senador Petecão tem uma pré-candidatura aí que a gente considera legítima, assim como o meu colega, deputado Genilson, também uma pré-candidatura que a gente considera legítima, assim como a pré-candidatura do ex-senador Jorge Viana. Então, a tendência é que as conversas naturalmente girem em torno desses nomes, sem prejuízo de outros nomes que também podem aparecer, né, daqui até o período das convenções no ano que vem. Tem muito tempo pela frente ainda e do jeito que o Acreano gosta de uma